Está conosco irmã Luzinete, vinda do Canadá. Ela é esposa do pastor Valdenor, missionário. Fica de pé, irmã Luzinete. Vamos dizer bem-vinda a ela, bem-vinda em nome de Jesus. Vamos ouvi-la? Vamos ouvir uma saudação com a irmã Luzinete. Aleluia. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu sei que talvez alguns de vocês estão assustados, né? Não faz tanto tempo que nós saímos daqui. Nós saímos final de fevereiro e já estou de volta, mas o motivo de eu estar aqui é que a minha mãe não está tão bem de saúde. Quando eu saí, ela já estava um pouco debilitada e ficou muito difícil para mim chegar lá e não poder compartilhar com ela de tudo que estava acontecendo na minha vida, como que tinha sido a chegada, porque ela não correspondia, ela não estava lúcida. E aí ela teve uma melhora boa, voltou a estar lúcida, e eu senti que eu deveria vir. E o pastor Valdenor sentiu também, meus filhos também me apoiaram, meu filho comprou a minha passagem, e aqui estou desde o dia 29, de 28 saí de lá, 29 cheguei aqui, e estarei alguns dias com ela, e eu sei que foi de Deus estar aqui esse tempo com a minha mãe. Ela sempre foi uma guerreira, uma pioneira na casa do Senhor, e está sendo muito bom estar aqui cuidando dela. E eu louvo a Deus, ligamos para o pastor Silas, e ele nos autorizou, concordou, e tem sido uma bênção. E eu cantei esse hino a propósito, para dizer a esta amada igreja do Senhor Jesus, que Deus é fiel. Eu me lembro como hoje, o dia da minha despedida aqui, eu não estava com tanta fé assim não, porque é difícil viajar, e principalmente com pandemia, que a gente não sabia o que nos esperava, como seria entrar nos Estados Unidos, e muito menos como seria depois. Mas eu me lembro que eu disse aqui neste púlpito, se Deus está neste negócio, vai dar tudo certo. E a igreja vibrou. E eu quero dizer para vocês nesta noite, está dando tudo certo. Deus está agindo. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria muito que o pastor Silas estivesse aqui, mas ele já ouviu tudo que eu vou contar aqui na reunião que tivemos sexta-feira. E eu quero ler aqui no Salmo 118, porque isso aqui está se cumprindo hoje, em Vancouver, Canadá. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos, porque hoje é o primeiro culto no Canadá. Daqui a 3 horas
o pastor Valdenor vai estar dirigindo o primeiro culto dentro do templo alugado, para a glória do nome de Jesus. Deus é fiel. Eu vejo Deus nesta igreja, eu vejo Deus cumprindo cada palavra, na vida do pastor Sebastião, que não está conosco, mas também na vida do filho dele, que não teve nenhum medo. Eu lembro de que eu estava ali, ele chegou, parou, olhou para mim e falou assim: você está preparado? Eu falei: não sei, pastor, e o senhor? Ele: eu estou mais do que preparado. Eu falei: amém, então vamos embora. Glória a Deus. Irmãos, foi lindo, foi maravilhoso a nossa saída daqui. Não tivemos nenhum imprevisto. Primeiro, eu quero dizer que o pastor Valdenor mandou saudação para todos vocês, dizer a paz do Senhor. Foi tranquila a viagem. Nós tínhamos, nos primeiros contatos com o pastor André, ali em Seattle, ele chegou de nos visitar na Califórnia, mas aí nós perdemos o contato. Meu filho tentou alugar apartamento, tentou alugar Airbnb, tudo muito caro, e ele disse: pai, eu não sei o que fazer, não tem mais o que fazer para procurar lugar para vocês. E eu me lembro que eu ouvi isso lá do quarto, e eu disse: Senhor, eu não tenho por que me preocupar com isso, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de todos os detalhes. E Deus, do nada, porque o pastor André, ele não entra muito nas redes sociais, ele não tem muitos contatos assim, não tem WhatsApp, não tem nada disso, e de repente ele respondeu um e-mail depois de dias, e ele disse: Valdenor, pode deixar que eu vou te esperar no aeroporto. Nós éramos conhecidos, e nós chegamos lá e dissemos: pastor André, aonde que nós vamos passar a quarentena? Ele falou assim: ué, porque você está pensando que você vai fazer quarentena? Só se você quiser, porque da minha parte você não vai fazer quarentena, você vai para a minha casa. E lá já tinha um quartinho preparado, e ali nos hospedamos, ficamos ali na casa dele quase um mês, irmãos. Pastor André cozinhava para nós, nos tratávamos como se nós fôssemos irmãos e amigos de muita longa data. Carregava a gente, não deixava a gente sair para lugar nenhum sem ele. Ele, pastor André, a pastora Franci e a filha Júlia, juntamente com a igreja Filadélfia, eles nos abraçaram. E eu disse isso para eles, foi como se Deus nos colocasse no colo e dissesse para nós assim: eu cuido de você em qualquer lugar do mundo que você estiver, eu cuido de você. Fomos para a igreja com eles, pastor Valdenor ministrou várias vezes. E aí o pastor André começou a fazer uma campanha pelos nossos móveis, falou assim: indicou um irmão, outro irmão, e quando ele disse assim: eu quero saber quem é que vai estar encarregado para arrecadar os móveis para o pastor Valdenor e ofertas. Um menininho de quase 5 anos disse: eu vou ficar encarregado. Irmãos, que coisa tremenda. Aquilo impactou aquela igreja. E aí no final do culto ele procurou o pai dele e falou assim: pai, o nome dele Tiago, o pai dele falou assim, pai, eu quero fazer alguma coisa para ajudar o pastor Valdenor, o que eu vou fazer? Aí ele de repente: a gente podia fazer casinha de passarinhos para ajudar ele. E aí ele começou a construir junto com o pai dele, porque ele não dá conta, aquelas casinhas em que você coloca a comida nas árvores, não é gaiola. Irmãos, e ele vendia para os irmãos, e chegava para os irmãos: você vai comprar uma casinha para ajudar o pastor Valdenor? Quem tinha coragem de dizer não? Todo mundo dizia assim: eu vou comprar. E ele vendeu essa primeira remessa, fez a segunda remessa, e assim essa igreja se comportou para conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Aí de repente nós dissemos: pastor, nós temos que ir para procurar o nosso apartamento, não temos como ficar mais aqui. Ele: não, fica mais um pouco. Nós dissemos: não. Aí a esposa dele falou: pastor, iríamos morar em Blaine. Blaine é a última cidade dos Estados Unidos, em fronteira com o Canadá. Mas quando nós estávamos procurando casa, não tinha, irmão, a cidade é pequenininha, nós andamos, e eu vou dizer outra coisa para os irmãos da Filadélfia colocavam a gente dentro do carro, não aceitava nós colocarmos gasolina no carro, e saíam procurando, olhando por aqueles endereços, e te dizer: isso aqui já está alugado, mas isso aqui a gente pode ver, e de repente, tudo estava alugado, porque as propagandas estavam velhas. Aí o Valdenor disse: irmã, ela disse para ele assim: pastor, será que o senhor não deveria mudar de ideia? Se o senhor mudar só 20 minutos
da fronteira não está bem, ele disse: irmã, eu disse em Cuiabá que eu iria morar em Blaine, e eu preciso morar em Blaine. Irmãos, e na segunda vez que nós voltamos para procurar de novo, um apartamento que não estava na propaganda, voltou a ser colocado, e de repente nós fomos olhar, e quando nós olhamos aquele apartamento, o Valdenor sentiu uma alegria tão grande, já queria gravar um vídeo. Eu falei: não, calma, vamos primeiro assinar o contrato, para poder... Ele falou: não, eu sinto que de Deus que é aqui, e era mesmo, glória a Deus, e era mesmo. O apartamento estava horrível, eles reformaram o apartamento, nós alugamos o apartamento, e eu vou dizer para os irmãos, eu moro literalmente na última rua dos Estados Unidos. É uma estradinha de chão, você caminha nela, aí chega num parque, e quando você chega no parque, você olha, você vê o Canadá, a primeira rua do Canadá. Isso é Deus ou não é? Louvado seja o nome de Jesus, para todos sempre, que é fiel. Aí tem as vantagens e tem as desvantagens, né? Você ora para Deus e fala que quer morar bem na fronteira, e é uma área muito policiada, né? A polícia está constantemente ali, porque tem muito verde, e há o perigo, né, das pessoas passarem do Canadá para os Estados Unidos. E eu me lembro de um dia que nós estávamos no parque, né, dando uma caminhada, aí o Valdenor falou assim: mas espera aí, aquela rua ali é os Estados Unidos ou é o Canadá? Eu falei: eu acho que é o Canadá. Ele falou: não, vamos dar uma volta lá, vamos atravessar. Irmãos, quando nós pulamos uma valazinha que tinha assim, que nós entramos no Canadá, a polícia chegou e falou assim: cadê os documentos? Aí nós mostramos os documentos, ele falou assim: vocês acabaram de entrar no Canadá. Aí nós: então vamos voltar, né? E voltamos para trás. E aí, a partir desse dia, é claro que nós ficamos, alguns dos irmãos já viram esse vídeo por aí na internet, e de tanto que é tão próximo, não parece uma fronteira, porque depois você vai olhar, as marcas que tem são dessa alturazinha, dizendo aqui termina Estados Unidos e começa para o Canadá, mas é desse tamanho assim, umas lápidezinhas que você nem presta atenção. Então, irmão, Deus é tremendo, Deus é fiel. Alugamos esse apartamento, os irmãos foram levar os nossos móveis, e nós saímos assim com promessa de alguns móveis. No meio do caminho apareceram outros móveis. Eu não comprei um móvel para este apartamento, nenhum. E aí, irmãos, para resumir, né, porque o bolo está bonito, mas ainda falta a cereja do bolo. Um irmão sentiu de Deus, falou assim: eu preciso dar um carro para o pastor Valdenor. Nunca tínhamos ganhado um carro na missão. E ele contou para o pastor André, o pastor André falou para ele: então você precisa fazer a arrecadação. O que você está pensando? Ele falou: vamos fazer um churrasco. Fizeram um churrasco, irmãos, e arrumaram esse dinheiro, e compraram o carro, e entregaram a chave na nossa mão, os documentos e a placa e a gasolina no tanque, para nós irmos para a nossa casa. E meu carro é Honda Civic, viu? Louvado seja o nome de Jesus. Não é dólar que governa a vida daquele que serve a Deus. É o Deus que é dono do dólar, é dono do ouro e da prata, é dono de tudo, e é dono da fé que você investe em missão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já tínhamos começado a fazer os cultos, as lives. Continuamos fazendo as lives como se fosse um culto normal, cantando. Alguns irmãos aqui nos acompanham. E de repente, essa fronteira não abria, irmãos. Que agonia, que agonia. Só nós dois, a cidade pequena, não tem quase loja, não tem nada. Eu moro assim. A cidade mais pequena daqui, vocês vão me imaginar, é Blaine, não tem nada. E essa fronteira não abria. E a gente orava angustiada, mas eu comecei a orar ao Senhor. Falei: Senhor, essa fronteira vai abrir no dia que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser. E nesse tempo, o Senhor está nos preparando para isso e preparando esse povo lá. Porque essa igreja começou primeiro no teu coração. E glória a Deus que no final de julho, a fronteira se abriu. Mas abriu dos Estados Unidos para o Canadá. Do Canadá para os Estados Unidos ainda não abriu.
Então, há aí um problema ainda. Então, nós estamos entrando de 15 em 15 dias, e temos que fazer o teste, todas as vezes que vamos entrar, temos que fazer o teste do Covid. Se sair negativo, então você tem toda a autorização. E quando você vai passar na barreira, tem todo um questionário, e nós não podíamos dizer que éramos pastores, porque não temos igreja no Canadá. Não podíamos dizer que íamos fazer culto, porque não somos autorizados por causa do Covid. E aí a gente foi ficando assim, sem saber o que falar. Mas de repente nós dissemos, não, vamos dizer que nós somos pastores, porque um dia uma mulher falou assim, vocês não têm o que fazer não, é? Vocês não trabalham não? Aí nós dissemos, nós trabalhamos sim, nós somos pastores. Aí ela, então isso te dá flexibilidade, né, para você entrar no Canadá. Graças a Deus. Mas vocês, como que vocês comem no Canadá? Não, nós já temos um lugar para ficar, que é um porão lá de uma casa, e eu tenho o direito de cozinhar, eu tenho tudo lá, então não tenho problema de ficar lá. Ok, então tá bom. Mas isso é todas as vezes que você vai entrar para o Canadá e todas as vezes que você vai entrar para os Estados Unidos. É uma sabatina. E muitas das vezes eles pedem até para olhar o carro, tem que refistar. Um dia um perguntou assim, esse carro é de vocês? É. Aí nós dissemos que era, ele ficou olhando para a nossa cara. Se você está levando presente, você tem que dizer o valor do presente. Se você fez compra, você tem que dizer o valor da compra. E isso, irmãos, tem sido assim, uma angústia, mas por outro lado, tem sido uma alegria de estar ali no Canadá. Deus preparou esse lugar para nós alugarmos, nós alugamos. Hoje, este lugar é o lugar que nós fazemos o culto, porque ainda não tinha sido liberado esse local que nós vamos começar hoje a fazer o culto. E nós estamos ali, para a glória do nome de Jesus. E quando nós fazíamos as lives, algumas pessoas foram aparecendo. Uma família é daqui de Cuiabá, que era o irmão Ítalo, que até que era da sede, e a irmã Marciele era de Tangará. E uma outra família já começou a assistir os cultos, que era o irmão Marcelo e a irmã Maria. Esse casal tem sido um apoio na nossa vida. Eles aceitaram Jesus lá em Seattle, mas não estavam congregando. E eles têm nos ajudado muito. E depois apareceu uma outra irmã, Soninha, que não estava também congregando, já está congregando conosco. E a irmã Cida, que foi essa que alugou esse apartamento para nós, ela mandou um áudio hoje, eu até mandei para a pastora Cidinha e para o pastor Sila, agradecendo essa igreja de Cuiabá e dizendo quantas vezes nós oramos a Deus para Deus mandar um missionário para Vancouver e parecia que nunca iria acontecer, e Deus usou Cuiabá para mandar um missionário para essa cidade. Ela não está congregando com a gente porque ela foi orar junto com o marido dela, que está trabalhando em outra cidade. Mas, irmãos, a alegria dessa irmã de ver se cumprindo. E no dia que o pastor recebeu já a chave da igreja, ele colocou vários anúncios na internet, irmãos, e aí começou a aparecer as famílias dos assembleianos, para a glória do nome do Senhor. E uma irmã Mara, juntamente com o esposo dela, porque não deu tempo eu pegar, porque isso tem sido de sexta para sábado, essa irmã ligou para o pastor Valdenor chorando e disse: pastor Valdenor, eu estava esse tempo todo sem congregar pela distância, e que saudades dos hinos da harpa, de poder adorar o nome do Senhor, e agora eu sei que eu vou poder adorar o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero dizer para você, igreja de Cuiabá, adore ao Senhor, levante as suas mãos para os céus e adore ao Senhor. Muitas vezes a gente não entende tudo, a gente critica, a gente reclama, a gente fala, mas Deus é o dono desta igreja, Deus é o dono desta obra, Deus não falha, Deus é fiel. E nós estamos animados, estamos contentes, e eu não vejo a hora de voltar. Se Deus quiser, eu voltarei dia 20, para estar ali já com essa igreja. Nós precisamos de tocadores, nós precisamos de tudo, mas não tem problema. Enquanto isso, a gente faz de tudo um pouco, canta com playback, ministra e ora pelo povo, e Deus abençoa. Agora eu vou dizer outra coisa para vocês, Canadá precisa de oração. O clima é muito pesado, é um clima
de muita pressão. E todo mundo que a gente conversa, eles falam: gente, orem, orem, porque aqui não será fácil para vocês. Igreja do Senhor, assim como vocês têm orado por nós até hoje, nunca nos desampararam, continue orando por Canadá. Nós estamos abrindo a igreja em Westminster, Vancouver. Westminster é um dos lugares que mais tem brasileiros. E eu creio, irmãos, que muito em breve vocês terão lindas notícias para vocês continuarem exaltando o nome do Senhor. E antes de terminar, eu quero louvar a Deus pela vida da minha sogra que está aqui, a mãe do pastor Valdenor, que me acompanhou nesta noite. E muito obrigado por essa oportunidade. E eu quero dizer para vocês: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ano de vitória, com pandemia, mas a igreja do Senhor, ela segue destemida, porque para Deus isso não é nada. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.